Olá, pessoal. Tudo jóia? Tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer para mais um dia de aula, para mais uma videoaula para disciplinas de projetos de desenvolvimento sustentável, né? No caso, o de vocês está relacionado à infraestrutura, inovação, etc. Né, pessoal? Gente, muita atenção. A DO1 já está no sistema. São 5 questões de múltipla escolha. Façam as questões direitinho, pessoal, porque senão vocês vão estar perdendo pontos, tá? Da atividade final, né, gente? Eu lembro que a atividade final vale 7 pontos. Esses outros 3 pontos são das ADOs, tá? Essas ADOs são 5 questões de múltipla escolha, cada uma valendo 0,2 pontos, ou 2 décimos, né? Que, somados, atingem 1 ponto, tá? E o tema das ADOs está relacionado justamente a essas videoaulas aí, aqui, que contemplam o conteúdo programático da disciplina, ok? Então, lembrando a vocês, pessoal, que a disciplina de vocês é composta pelo conteúdo programático, ministrado sobre forma EAD, com todo, enfim, um conjunto aí de atividades ADOs que deve ser feita, né? Além disso, a atividade principal, né? Vocês já estão sabendo, né? Vocês devem desenvolver, né? Um produto, um serviço que tem uma característica sustentável, né? Inovador e sustentável. Beleza, pessoal? Pois bem, eu vou estar agora para o tema da aula de hoje, tá? E ainda hoje, pessoal, também eu vou estar, bem, hoje, que dia é hoje, quando vocês estiverem vendo. Hoje, bem da realidade, é 13 de setembro, tá? Eu sei que estou um pouquinho atrasado conforme o cronograma, mas eu estou tentando aí correr para tentar ficar em dia, né? Para que vocês possam fazer as atividades, né, sem grandes prejuízos, ok? Uma outra característica desses vídeos, pessoal, são vídeos mais curtinhos, né? Hoje talvez seja um pouquinho mais demorado, mas a ideia é que esses vídeos também não sejam cansativos, né? Que vocês possam ouvir no caminho para a escola, né? A qualquer momento. Então, sem maiores delongas, vamos começar a nossa videoaula de hoje, que trata sobre o cenário competitivo, fala um pouquinho sobre acesso a serviços financeiros, infraestrutura, fala sobre competição, principalmente, né? Então, vamos lá, gente. Vou aproveitar, vou pegar uma caneta e vou também, né, fazer a agenda de aula. Bem, então temos aqui a agenda de aula, começando pela definição do cenário competitivo, a importância, né, do cenário, é importante que o cenário seja competitivo, tá? Vamos falar um pouco sobre a análise da concorrência, acesso a serviços financeiros e, por fim, infraestrutura, ok? Bem, gente, primeiramente, o que é um cenário competitivo? O cenário competitivo é todo um conjunto de fatores que influenciam a concorrência entre empresas em um determinado mercado, tá? Ou seja, é tudo aquilo que melhor caracteriza a economia de mercado, né? Por que que a economia de mercado dá certo, gente? Por que que a gente fala, o sistema capitalista ele é malvadão? Ele é malvadão, mas a parte, o que faz o sistema capitalista malvado, ao mesmo tempo, é o que o torna bom, que é justamente essa questão da competitividade. Se não fosse a competitividade, gente, acho que Deus do céu, estaremos andando ainda em veículos movidos a, sei lá o quê, talvez, não diria não diria carroça, né? Uma tração animal, mas certamente não teria nem metade da modernidade que tem hoje, né? As empresas investem muito em pesquisa e desenvolvimento justamente para que elas possam se manter competitivas. Simples assim, pessoal, tá? E é isso que vem proporcionando para vocês tudo que é mais moderno, em termos de tecnologia, em termos de remédio e tudo mais, tá?
Esses fatores, então, gente, podem ser, como está escrito aí, internos ou externos à empresa. E, claro, tem natureza econômica, política, social, tecnológica ou cultural, pessoal. Os principais fatores internos que influenciam o cenário competitivo são, primeiramente, a posição da empresa no mercado. Ela é líder, desafiante ou seguidora, né? A líder é aquela que, como o próprio nome diz, ocupa o posto, né, de número um, né, o maior. Por exemplo, a Microsoft é, sem dúvida nenhuma, o Windows é o maior sistema operacional do mundo, né, o que é mais usado, né, no mundo inteiro, embora o da Apple seja também bastante usado, mas o da Microsoft é número um, tá? Empresa desafiante é aquela justamente a número dois, aquela que quer ser a número um. No Brasil, a Rede Globo é a número um, o SBT é a número dois. Pelo menos tem sido assim durante muitos anos. E seguidor é aquela que não tem pretensão de ser líder, né? Aquela que simplesmente quer manter a posição no mercado, de olho nos líderes, mas ela não tem a pretensão de ser líder nem desafiante, né? É uma bandeirante da vida, né? Usando o mesmo exemplo da televisão, das emissoras de televisão. Outro fator são as forças e fraquezas da empresa. A empresa tem uma vantagem competitiva sustentável. Então, o que é uma vantagem competitiva sustentável? É alguma coisa que ela é tão boa no que faz, tão boa, né? É uma core competence, né? Que praticamente ninguém consegue imitar e que faz com que ela se torne competitiva, né? Ad eterno, né? E que também tem uma pegada, né, de sustentabilidade, ou seja, que a torne, por exemplo, a engenharia dos carros da Toyota, né? Professor, mas a Mercedes é muito melhor que a Toyota. Gente, é uma questão de, enfim, né? Gosto, sei lá, mas o fato é que os carros da Toyota são os carros mais resistentes do mundo, né, gente? Não é para menos que é a empresa mais vendida do mundo, né? Ela não tem pretensão de ser. A Toyota não é o carro mais luxuoso do mundo, obviamente, né? Mais luxuoso você tem Bentley, você tem Mercedes, né? Você tem diversas outras marcas aí de luxo, né? O mesmo de esportividade. Mas a Toyota é um carro da classe média e é, e é super resistente, né? Não tem mais resistente que ele. Então, a engenharia, sem dúvida, é uma vantagem competitiva sustentável que ela tem, né? É uma força, né? E estratégia da empresa? A estratégia da empresa está alinhada com o cenário competitivo? Hoje em dia, por exemplo, se fala muito na questão da sustentabilidade, da, da, da economia verde, né? Como eu disse, aliás, na minha primeira aula, né? De estar alinhado a um modelo de negócio que tenha uma relação positiva com o meio ambiente, né? Isso daí é uma coisa que está sendo muito observada, né, pelo mercado, e o mercado está cobrando isso das empresas. E aqui nós temos os fatores externos, né? Primeiramente, concorrência. Quais são os principais concorrentes da empresa, né? Quais são suas estratégias, né? O que essas empresas fazem para se manterem em suas posições, né? E de que maneira eu posso estar desenvolvendo alguma vantagem, alguma forma de tentar captar o cliente do meu concorrente. Claro, senão você não cresce, né? Clientes, quais são as necessidades e desejos dos clientes? O que que eles querem? Né? O que que eles demandam? Né? Enfim, fornecedores. Eu tenho fornecedores para o meu produto ou serviço? Isso é uma coisa que precisa ser observada também. Não é só você pensar num produto inovador que vai atender às necessidades e desejos dos clientes, né? Você precisa saber se, por um acaso, existe tecnologia, se existe fornecedores para tal fim, tá? A regulamentação, ou seja, existem regulamentações que afetam de alguma maneira o mercado, que podem de alguma maneira impactar no meu negócio, também é alguma coisa que tem que ser observado. Temos aí a legislação
legislação sanitária, por exemplo, que vai trabalhar com alimentos, é, e for trabalhar com inflamáveis, aí tem que também ter o aval do Corpo de Bombeiros. São coisas que têm que ser observadas, né? Tendências econômicas, sociais e tecnológicas, né? Quais são as tendências que estão impactando o mercado, né? O que efetivamente o mercado enxerga ali na frente, né? Então, é uma coisa que você tem que observar, tá? É uma coisa que, obviamente, não está de maneira clara para você. Isso daí você precisa investigar, tudo dentro, claro, daquilo que você pretende desenvolver em termos de negócio, ok? Então, aqui eu teria várias respostas dependendo aí do ramo de negócio. Por exemplo, eu quero trabalhar com beleza. Então, quais são as tendências econômicas, sociais e tecnológicas para o segmento de beleza, tá? Então, são questões que você precisa avaliar conforme for o ramo que vocês escolherem. Qual é a importância do cenário competitivo, pessoal? E o cenário é importante, essa competição é importante para as empresas porque fornece informações essenciais para a tomada de decisões estratégicas, né? E dessa maneira, por meio da identificação de oportunidades e ameaças, desenvolver tais estratégias com a finalidade aí de enfrentar a concorrência, tá? É muito importante que as empresas estejam muito antenadas em relação a oportunidades e ameaças. Você lembra da análise fofa, né? Estudar tudo aquilo que vem de fora, que possa ser algo positivo ou negativo. Dessa maneira, você desenvolver uma estratégia competitiva com a finalidade aí de buscar confrontar, enfim, confrontar uma eventual ameaça, né? Ou mesmo aproveitar-se de uma oportunidade. Por exemplo, na pandemia, as, puxa vida, é, muitos restaurantes que antes eram só consumo local passaram a trabalhar com delivery, é uma oportunidade, né? Eu não canso de usar exemplos da pandemia porque muita coisa se desenvolveu na pandemia, sabe, gente? Muitas formas diferentes de se relacionar, de tratar o consumidor foram desenvolvidas, e esse é o lado que eu costumo dizer, é o lado que foi positivo, né? Apesar de tudo aquilo que foi negativo, né? Aliás, em tudo na vida, gente, segue para vocês, né? Tudo na vida existe coisas, e tudo na vida que é ruim, você pode, invariavelmente vão surgir algumas coisas boas, até mesmo nas guerras. Por exemplo, quando houve a Segunda Guerra Mundial, sim, muitas coisas horrorosas aconteceram, muitas coisas horrorosas. Mas foi da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que surgiu a aspirina, que todo mundo usa. Tecnologia nazista, sabiam? É, foi dos experimentos, enfim, né? O motor do Fusca. Aliás, no YouTube tem um documentário, tá? Vocês procurem lá, História da Volkswagen, tá? Vocês podem procurar no YouTube, História da Volkswagen. Vocês vão entender que o motor do Fusca foi projetado por Ferdinand Porsche. É Porsche, o mesmo cara que fez o Porsche, né? Que manda aquele carrão, todo mundo gosta, acha lindo, maravilhoso. Ferdinand Porsche. Sim, ele foi quem desenvolveu o motor do Fuquinha que você já andou alguma vez na vida, né? E por que que é um motor refrigerado a ar? Foi desenvolvido esse motor dessa maneira para que ele pudesse andar no deserto do Saara. Gente. Então, enfim, tudo na vida sempre vai surgir alguma coisa boa, nunca, nada nunca é 100% ruim, entendam? Tá? Alguma coisinha boa sempre acaba surgindo. Aqui, pessoal, temos a análise de alguns benefícios da análise do cenário competitivo. Primeiramente, entender melhor o mercado, tá? Você vai entender o que os players fazem, tá? Quando eu falo me refiro a players, eu me refiro justamente a clientes, concorrentes, fornecedores.
É por meio da análise de mercado que você vai identificar oportunidades, tá? Entender o que as pessoas estão querendo, o que as pessoas estão precisando que de repente ainda não exista. Redução de riscos, né? A proposta, pessoal, é você estudar o mercado para você desenvolver estratégias para reduzir os riscos. Riscos você nunca vai conseguir tirar de um negócio, mas pelo menos você pode aí reduzir. E também serve para melhoria de tomada de decisões, pessoal, pois é fundamental o estudo do cenário para que você possa desenvolver decisões, que você possa tomar decisões estratégicas com vistas a você ter uma postura reativa a questões que venham ali impactar, né, seja positiva quanto negativamente. Ok? E o mercado, então, gente, cada vez mais competitivo, a análise do cenário é muito importante para as empresas que desejam sobreviver e prosperar, tá? Alguns exemplos. Uma empresa que está entrando no novo mercado precisa entender o que a concorrência está fazendo. Muito simples. Se você vai montar um pet shop no bairro, né, você não vai, não adianta você hoje, considerando esse modelo de negócio que já está tão. Se você montar um pet shop no bairro que não tem pet shop, você corre um sério risco de se dar mal. Né? Ou seja, você tem que montar realmente num bairro que tenha um pet shops, porque você vai tentar, dessa maneira, ver o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, para você tentar fazer alguma coisa a mais e tentar captar os clientes deles. A coisa funciona assim, tá? Você precisa entender o que aquele mercado faz, como aquele mercado funciona, tá? Uma empresa, então, que está enfrentando um concorrente novo, inovador. Ou seja, o cara que está lá no bairro também vai identificar o que você está trazendo para eu, peraí, deixa eu me mexer aqui, né? E uma empresa que está enfrentando mudanças econômicas ou regulatórias precisa também adaptar a estratégia, principalmente quando a gente vive num país onde as coisas mudam muito rápido. Vou utilizar esse termo. Certo, gente? Pessoal, é importante que vocês entendam, então, por fim, que a análise de cenário competitivo é um processo contínuo. Por quê? Porque o mercado está mudando toda hora, tá? E as empresas precisam estar atentas a essas mudanças. E aqui vão algumas dicas para que vocês possam realizar uma análise eficiente do cenário competitivo. Primeiramente, identifique de uma maneira geral o mercado, o tamanho do mercado, as características, né, ticket médio que você pode perceber, renda das famílias, tá? Identificar quem são os principais concorrentes, a segunda parte, principalmente, ver quem já está lá e trabalha, né? Identificar os pontos fortes e fracos desses concorrentes, analisar as tendências, o que o mercado está evoluindo naquele caminho, rever a sua estratégia e desenvolver uma estratégia para enfrentar dessa maneira a concorrência e buscar cooptar os seus clientes, ok? Aí a concorrência vai ter que se mexer para não perder. A análise da concorrência, então, gente, é um processo de identificação e avaliação de uma empresa, dos concorrentes de uma empresa. Essa análise, gente, é muito importante para que você possa identificar eventuais oportunidades e ameaças e, principalmente, os pontos fortes e fracos. Dessa maneira, pessoal, a análise da concorrência inclui identificar, primeiramente, quem são, como eu disse, seus pontos fortes e fracos, né? Ou seja, políticas de preço, é, benefícios que ela pode oferecer, infraestrutura do negócio, tá? Tudo isso são elementos importantes que podem ser pontos fortes e pontos fracos. Identificar a estratégia, ou seja, de que maneira ele toca os seus negócios, como ele busca cativar, fidelizar os seus clientes, tá? E assim identificar, por fim, eventuais oportunidades e ameaças que surjam em determinado ponto, em uma determinada região. Aqui, pessoal, temos alguns métodos de análise da concorrência. Tá? Primeiramente, pessoal,
existe a análise de dados secundários. Essa análise, então, consiste em coletar dados como informações financeiras, se possível. Você pode analisar, por exemplo, o faturamento médio de uma empresa pelo, pelo, pela análise do movimento, né? O que significa estudar o movimento de uma empresa, né? É realmente ficar lá perto. Eu conheci pessoas que faziam isso, que simplesmente se posicionavam em pontos estratégicos e ficavam observando o movimento, né, do dia a dia daquela empresa, daquele concorrente, tá? É uma forma um pouco mais complicada, mas, enfim, é uma forma de se fazer esse trabalho, tá? Coletar informações financeiras, porque principalmente se for uma pequena empresa, você não vai conseguir essa informação muito fácil, tá? Você pode também, se você não quiser ficar, de repente, observando a movimentação de uma empresa, você pode fazer uma amostra, ou seja, passar de quando em quando. É uma forma, tá, gente? Porque numa grande empresa, numa limitada, você pode ter acesso a balanços, mas numa pequena empresa você não vai conseguir isso daí, obviamente, tá? Uma outra forma de você avaliar o faturamento de uma empresa é pelo seu estoque também, né? Ver o tamanho do estoque dela, buscar avaliar quando aí é a vigília, gente. Quando ela recebe entregas, o quanto ela recebe de entregas, tá? É um pouquinho mais quando se trata de tentar obter informações financeiras, essa é uma forma, pessoal, um pouco mais difícil, tá? Mas, enfim, tem gente que faz isso, pessoal, muito discretamente, mas tem gente que faz isso. Em empresas limitadas, grandes empresas, se tem balanço, obviamente, isso não faz necessário, né? Então, como eu disse, analisar as informações financeiras, o que ela vende em termos de produtos e serviços, estratégias de marketing, tá? Tem, pessoal, também análise de dados primários. Aí você tem que coletar dados diretamente dos concorrentes por meio de entrevistas, pesquisas. Só que aí você precisa ser muito artista, né? Porque você precisa inventar alguma desculpa para você chegar numa empresa, no empresário e buscar coletar esses dados, tá? E análise de desempenho, né? No caso, aí é você avaliar, por exemplo, a movimentação dessa empresa com outros concorrentes. Aí você não vai avaliar uma única empresa, é importante que você avalie várias empresas, tá? Gente, não tem fórmula mágica para analisar a concorrência, tá? Ou você tem documentos, isso você só tem de médias e grandes empresas, em pequenas empresas, pessoal, é observação mesmo, tá? É observação. Conversas com vizinhos de uma determinada empresa, enfim, é observação mesmo, tá? Não tem milagre. A análise da concorrência deve considerar os seguintes fatores: posição da empresa do mercado. Qual é a posição da empresa do mercado? Ela é líder, desafiante ou seguidora, como eu disse para vocês, né? Já expliquei o que é líder, desafiante ou seguidora. Quais são os seus produtos e serviços que eles oferecem, quais são suas características, os preços. O preço é uma coisa que você consegue obter relativamente fácil. Você pode, por exemplo, ver se a empresa oferece um pequeno catálogo de preços, ou então por meio de um site, ou então por meio de uma visita à própria loja, tá? Isso daí você consegue já obter de maneira mais fácil, né? Promoção, quais são as estratégias de marketing e vendas, ou seja, de que maneira ela busca interagir com os clientes dela, né? De que maneira ela busca conquistar os clientes, se ela faz, por exemplo, uma pequena empresa, uma loja de bairro, por exemplo, se ela faz panfletagem, se ela faz telemarketing, enfim, se ela tem uma página no Facebook e que muitas pessoas do bairro acessam, porque de repente o dono desse seu o proprietário, no caso dessa sua empresa concorrente sua, de repente pode ser um líder comunitário. Então tem muitas variáveis aí envolvidas, tá? Quais são os canais de distribuição, ou seja, de que maneira ele faz a entrega dos produtos e serviços para os concorrentes fazem para os seus clientes, né? A força financeira é um pouquinho mais complexa de analisar, como eu já comentei, né? É mais fácil em grandes, em pequenas em médias e grandes, né? Em micro e pequenas empresas, realmente
é muito mais difícil, né, você estudar isso. E a capacidade de inovação, ou seja, qual a capacidade que aquela empresa tem de inovar ou de lançar alguma coisa que realmente seja um diferencial, né? Então, pessoal, são todos esses elementos, né? Por exemplo, o Pet Shop aqui do meu bairro, ele faz uma aliança estratégica muito interessante com uma veterinária que funciona sobre a loja dele, né? A veterinária fica na sobreloja, ele fica no térreo, né? O Pet Shop. É... E no caso, quando você leva o cachorro para fazer um tratamento nesse veterinário, ele lhe dá uma receita, sempre dão, né? E fala, olha, compra na loja lá embaixo que você vai comprar, a receita você compra com desconto. E tem desconto mesmo, né? Porque, às vezes, para o lojista, né, é muito melhor ele ganhar um pouquinho menos, mas fazer uma venda, né, do que deixar de vender. Então, é assim que a coisa funciona, pessoal. Pessoal, quando eu falo de acesso a serviços financeiros, estou me referindo à capacidade de acessar produtos e serviços, como contas bancárias, empréstimos, tá? Isso é muito importante, pois que permite a pessoas e empresas tomarem decisões financeiras e realizem, né, seus objetivos, tá? Aqui no caso, pessoal, as microempresas podem contar principalmente com fintech, com as fintechs, por exemplo, tá? Só que nem todas as fintechs oferecem crédito. Algumas têm, por exemplo, o Nubank oferece, tem linhas de crédito, tá? O Banco Inter também tem linhas de crédito. Nesses aspectos, pessoal, as fintechs são grandes aliadas, tá? Eu sempre recomendo. É claro, os bancos tradicionais também têm o seu leque que pode ajudar, ok? E, pessoal, o acesso a crédito é muito importante, principalmente porque o crédito pode proporcionar condições para que você possa ter um capital de giro é, adequado às suas necessidades, né? Nesse sentido, pessoal, então, acesso a serviços financeiros é muito importante para promover o crescimento econômico, né? O acesso a serviços permite que as pessoas e as empresas invistam, economizem, tomem empréstimos, tá? O crédito, pessoal, é muito importante para o crescimento econômico. Com o crescimento econômico, pessoal, as pessoas podem sair da pobreza, porque eles podem, por exemplo, desenvolver pequenos negócios. Aí tem aquele pequena injeção de capital que vai ser utilizada aí para poder, para que você possa poder começar o seu negócio. Enfim, sair do zero, né? E assim, pessoal, reduzindo a pobreza, há então a melhora do bem-estar, tá? Por quê? Com um negócio, empreendendo, enfim, você pode perfeitamente aí obter renda, uma renda que vai ajudar a vocês a atingir os seus objetivos, como a compra de uma casa, até mesmo de uma aposentadoria. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo polêmico, né, no TikTok, né, de uma menina, né, acho que ela fez um desabafo, né, porque ela sempre teve, assim, a história é mais ou menos o seguinte, ela sempre teve uma certa dificuldade de relacionamento com uma irmã dela, né? Os pais nunca interferiram. Aí ela saiu nova de casa, né? Foi viver a vida dela, casou, enfim. E ela, por meio do empreendimento, ela estava conseguindo juntar dinheiro, né? Ela tinha a renda, o salário dela, mas ela também estava trabalhando por fora para gerar renda para poder ter o dinheiro para dar de entrada na casinha dela, né? Aí a história, pessoal, diz que a irmã dela ficou doente, aí a família não tinha dinheiro, foi pedir para ela o dinheiro que ela estava juntando, ela disse não, né? E aí ela foi praticamente expulsa da família, a família não quis mais saber, nem pai, nem mãe. Mas, enfim, não obstante a história, pessoal, o que é interessante, né, entender que com uma pequena injeção de capital, ela conseguiu produzir, fazer doce, fazer bolo, enfim, o marido dela ia entregando, né? E dessa maneira ela conseguiu juntar, né, isso associado à renda que ela tinha do serviço formal dela, ela conseguiu juntar renda para poder dar de entrada na casinha dela e sair do aluguel. Ou seja, o crédito é importante para que você possa ter esse capital inicial, iniciar seu próprio negócio e dessa maneira você conseguir conquistar, né, atingir os seus sonhos, atingir os seus objetivos, né?
E é claro, pessoal, a infraestrutura é muito importante para que as coisas aconteçam, tá? O que é infraestrutura? É o conjunto de bens e serviços essenciais para o desenvolvimento econômico e social de uma região. E inclui estradas, pontes, aeroportos, portos, redes de energia, saneamento básico e telecomunicações, gente, tá? Sem esses elementos, pessoal, ou com esses elementos estagnados, o país não tem como se desenvolver, tá? Então, pessoal, e temos a importância da infraestrutura. Promove o crescimento econômico, uma boa infraestrutura facilita o transporte de pessoas e mercadorias, uma boa infraestrutura faz com que não haja desperdícios. Vocês sabiam, pessoal, que cerca de 30% de tudo que é produzido no Brasil se perde no meio do caminho, nas nossas estradas, por causa das estradas esburacadas, por conta dos caminhões velhos? Sim, pessoal, a idade média da nossa frota de caminhões é superior a 10 anos. Aí é ruim, né? Reduz os custos de produção, então uma boa infraestrutura faz com que o produto seja mais barato e torna as empresas mais competitivas e, por fim, melhora a qualidade de vida, como saúde, educação e saneamento. Acho que isso explica um pouco por que o nosso país está na situação que está, né, gente? A nossa infraestrutura é muito ruim, muito dependente do modal que também é ruim. Aí não dá para fazer milagre, né, pessoal? Aí é difícil forçar a amizade, tá? Nesse aspecto, pessoal, nós temos, então, no nosso caso, muitos desafios, para não dizer outra coisa, né? Nosso país não faz investimentos adequados em infraestrutura, tá? Faz muito, muito pouco. Acho que os últimos investimentos em infra mais contundentes foram feitos no governo do Fernando Henrique, se eu não me falha a memória. Eu não me lembro dos governos do PT ou mesmo Bolsonaro ter feito alguma coisa que seja realmente impactante, sabe? E realmente tenha trazido algum benefício, que tenha ganhado, né, que tenha impactado o Brasil nacional, tem impactado nacionalmente, né? Isso, infelizmente, eu não vi, tá? Então, gente, uma infraestrutura ineficiente vai aumentar os custos de produção, prejudicar a qualidade de vida, tá? E o pior, aumentar as desigualdades, pessoal. Porque sem acesso à renda, existe desigualdade social. E para ter acesso à renda, precisa, obviamente, ter investimento, precisa ter uma boa infraestrutura. Vocês percebem, pessoal, como uma coisa tem um porquê, né? O problema tem uma raiz, que é a falta de investimento. Infelizmente, o nosso país arrecada muito dinheiro e investe mal, e isso daí não seja PT, ou PSDB, ou PL, não é uma questão partidária, pessoal, porque, olha, eu posso dizer que há décadas que nós não temos investimentos realmente consistentes em infraestrutura no nosso país. Eu falo de décadas, pessoal, décadas, infelizmente. Tá? Como está escrito aqui, pessoal, para promover a infraestrutura, o governo precisa investir diretamente, ou então, pelo menos, cooptar o setor privado, né? Só que o setor privado, ele quer lucro. Esse é o problema, né? Então, se o setor privado vai investir em estradas, obviamente eles vão meter lá uma praça de pedágio e vão querer lucrar com isso. E isso daí, obviamente, vai aumentar o custo, né, o nosso custo país, né? Por isso que o ideal é que seja público, já que o nosso país cobra tantos impostos, deveria dar esse retorno, e não dá. A regulamentação, o pessoal pode também ajudar, mas nada tem sido feito. Apenas se exige, sim, uma certa qualidade em termos de infraestrutura, mas isso recai mais sobre aquilo que é privatizado do que sobre o público, né? E novas tecnologias, só que, infelizmente, novas tecnologias não têm vindo para o nosso país em termos de eficiência da infraestrutura, infelizmente, tá, pessoal?
Pelo menos é isso que eu tenho enxergado, é isso que eu tenho visto por aí. Certo? Bem, gente, that's all, folks. Tá? Não se esqueçam de responder as ADOs. Forte abraço, bons estudos.